Boa tarde. O tema do nosso projeto é Manifestações Orais Associadas à Sífilis, uma revisão integrativa. A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que acomete geralmente o sistema genital e extragenital. Em estágios mais avançados, se apresenta de forma sistêmica. O agente etiológico é o treponema pálido, cuja principal via de transmissão é o contato sexual, seguido pela transmissão vertical e raramente por meio da transfusão sanguínea. A literatura traz uma série de manifestações orais associadas às diferentes fases da sífilis. No entanto, observa-se que as mesmas surgem principalmente no estágio secundário da doença. O aspecto clínico dessas manifestações é bastante heterogêneo, mas em geral se manifestam enquanto úlceras indolores na língua, gengiva, palato mole e lábios. Ademais, sabe-se que, em alguns casos, essas manifestações se assemelham às condições ainda mais graves, como, por exemplo, a leucoplasia oral e o carcinoma espinocelular. Nossos objetivos, de uma forma geral, foi revisar a literatura científica dos últimos 10 anos a respeito das principais manifestações associadas à sífilis. Nossos específicos: descrever as alterações orais mais comuns associadas às diferentes fases da sífilis, traçar o perfil epidemiológico das manifestações estudadas, identificar os estudos mais relevantes do ponto de vista metodológico acerca da temática estudada. Optou-se por uma revisão integrativa da literatura. Para compor a amostra, foi realizado um levantamento nas bases de dados citadas abaixo. Fizemos um levantamento no portal de buscas Google Acadêmico e na biblioteca virtual Cielo. O processo de revisão foi conduzido de 3 etapas. Foi realizada a calibração de 2 pesquisadores para a leitura dos artigos. Essa leitura foi feita de maneira independente. Os 2 pesquisadores selecionaram aqueles artigos que apresentam os critérios de inclusão que outrora foram estabelecidos. Caso eles discordassem, estas seriam analisadas por um terceiro examinador. As informações dos artigos selecionados foram coletados e organizados em um quadro, contendo o título da publicação, autores, ano de publicação, idioma publicado, manifestação oral relatada, localização da lesão e fase da sífilis. A seguir, podemos contemplar o fluxo das etapas de identificação e seleção das publicações. Lá em cima, nós temos o número dos artigos identificados em cada base, os eliminados por repetição, artigos selecionados por título e resumo, os excluídos por título e resumo, artigos indisponíveis, e o total de artigos incluídos no nosso projeto foram um total de 49 artigos. Tipos de manifestações orais da sífilis. Nos nossos resultados, verificamos que as manifestações orais mais descritas foram as úlceras, seguidas de placa, nódulos, erosão, manchas, pápulas, palato duro, goma, lesões eritematosas, cancro, leucoplasia sifilítica, tumor tonsilar, lesão necrótica, oronasal, sendo mais comum o aparecimento de úlceras. Sobre as manifestações orais na fase primária da sífilis, a manifestação mais comum é a lesão ulcerada, que pode se iniciar com uma pápula e evoluir para uma úlcera. Na fase secundária, foi observado que a manifestação mais ocorrente é a de placas ou manchas, que geralmente estão associadas às áreas eritematosas. Observou-se também que é comum na fase terciária o aparecimento de uma coma sifilítica em língua ou palato. E em relação à interação entre a sífilis e o HIV, as lesões genitais ulceradas aumentam as possibilidades de se adquirir e transmitir o vírus HIV. Contudo, a sífilis nos pacientes infectados pelo HIV apresenta características clínicas menos usuais e acometimento do sistema nervoso mais recorrente. A presente revisão integrativa trouxe as principais manifestações orais relacionadas à sífilis, permitindo ver a importância do seu reconhecimento, visto que é uma doença grande e imitadora. Ao aprender todas as características clínicas da doença, como essa se manifesta e suas peculiaridades, o cirurgião dentista adquire confiança e conhecimento para diagnosticar a sífilis precocemente e contribuir no tratamento, proporcionando ao paciente um bom prognóstico. Então, há uma grande importância e responsabilidade por parte do cirurgião dentista. Obrigada.